pare por um segundo e responda em silêncio. Se ninguém estivesse olhando, se não houvesse ninguém para impressionar, agradar ou convencer, você ainda saberia quem você é? A maioria das pessoas trava nessa pergunta. E não é porque a resposta seja difícil, é porque, em algum ponto do caminho, elas pararam de ser alguém e passaram a interpretar alguém. Carl Jung tinha um nome para esse personagem que vestimos para sobreviver no mundo. Ele o chamava de persona, a máscara. E o que quase ninguém percebe é o momento em que a máscara para de ser uma ferramenta e vira uma prisão. Nos próximos minutos, vamos desmontar essa máscara, camada por camada, até encontrar o que sobrou de você por baixo dela. Bem-vindo ao Ecos do Vazio. A palavra persona não nasceu na psicologia, ela vem do teatro da Grécia Antiga. Persona era a máscara que o ator segurava diante do rosto para representar um personagem. Os atores não tinham microfone, então a máscara tinha uma boca larga, como um funil, que amplificava a voz e fazia o som atravessar a plateia. Persona, em latim, significa literalmente isto: aquilo através do qual o som passa. Jung pegou essa imagem e a usou para descrever algo que todos nós carregamos. A persona é a face que você mostra ao mundo. É a versão de você feita para ser aceita. O profissional competente, o amigo agradável, o filho exemplar, a pessoa que está sempre bem. Não há nada de errado nisso. A máscara é necessária. Ninguém atravessa a vida social sem ela. Você não chora numa reunião de trabalho. Não conta seus medos mais profundos para o caixa do supermercado. Não mostra a mesma face para o seu chefe e para o seu travesseiro. A persona é o que permite a convivência. O problema nunca foi ter uma máscara. O problema é esquecer que você está usando uma. Para entender como a máscara se forma, é preciso voltar ao começo. Nenhuma criança nasce com persona. A criança chora quando sente, ri quando quer, grita quando dói. Ela é antes de aprender a aparecer. Mas muito cedo ela descobre uma coisa. Algumas partes dela são recebidas com sorrisos e outras com testas franzidas. A alegria é aplaudida, mas a raiva é repreendida. A obediência é elogiada, mas a vontade própria é punida. E a criança, que depende inteiramente do amor dos que a cercam, faz o cálculo mais inteligente e mais trágico da vida humana. Ela aprende qual versão de si mesma é aceita e começa a esconder o resto. Cada vez que ela guarda uma parte de si para receber afeto, uma fibra da máscara é tecida. A persona, no fundo, nasce de uma pergunta silenciosa que a criança nunca verbaliza, mas sente. Quem eu preciso ser para que me amem? E ela passa a vida inteira respondendo essa pergunta com o rosto. No início, a máscara é leve. Você a coloca e a tira. Em casa é de um jeito, na escola, de outro. Mas algo perigoso acontece quando você a usa por tempo demais. A máscara começa a grudar na pele. Jung descreveu esse fenômeno com precisão assustadora. Ele dizia que existe o risco de o indivíduo se identificar completamente com a persona, a ponto de não saber mais distinguir onde termina o papel e onde começa a pessoa. O professor que não consegue deixar de ser professor nem com os próprios filhos. O homem forte que esqueceu como se chora. A pessoa simpática que não sabe mais dizer não, porque a recusa não cabe no personagem. Quando isso acontece, você deixa de usar a máscara. A máscara passa a usar você. E o sinal mais claro de que isso aconteceu é este. Você consegue descrever em detalhes o que os outros esperam de você, mas trava completamente quando alguém pergunta o que você quer. Porque a vontade verdadeira foi terceirizada há tanto tempo que você esqueceu o som da própria voz. Talvez você esteja se perguntando como saber se a máscara grudou. O corpo avisa, mesmo quando a mente nega. O primeiro sinal é uma exaustão que o sono não cura. Manter uma persona o tempo inteiro consome uma energia imensa.
É preciso vigiar cada gesto, calcular cada palavra, sustentar uma imagem que não para de pesar. Essa é uma fadiga da alma e ela não passa com descanso, porque o que cansa não é o que você faz, é o esforço constante de parecer. O segundo sinal é um vazio que aparece justamente nos momentos em que deveria haver plenitude. Você alcança a meta, recebe o elogio, conquista a aprovação que tanto buscou e por dentro ecoa um silêncio estranho, quase uma decepção. É que a máscara foi recompensada, não você. O aplauso bateu na superfície e não encontrou ninguém em casa. E o terceiro sinal é o mais sutil de todos. Você não sente mais raiva, não sente mais desejo intenso, não sente quase nada com força. Vive num morno permanente. E esse entorpecimento não é paz. É o preço de ter anestesiado tudo aquilo que a máscara não tinha permissão para mostrar. Porque por trás de toda a máscara existe um porão. Tudo aquilo que você precisou esconder para sustentar a persona não desapareceu. Foi empurrado para baixo, para o que Jung chamava de sombra. A ambição que você fingiu não ter. A raiva que você engoliu para continuar sendo a pessoa boa. O desejo que você reprimiu para não parecer demais. A vontade de ser visto, de ter, de ocupar espaço. Quanto mais perfeita e polida é a máscara que você mostra, mais densa e carregada é a sombra que você esconde. São dois lados da mesma moeda. E aqui está o que torna isso perigoso. Aquilo que você não reconhece em si mesmo não para de existir. Apenas perde o seu controle consciente. Ele vaza pelas frestas, na irritação desproporcional por uma bobagem, no julgamento feroz que você faz de alguém que apenas teve a coragem de ser o que você não se permite, na autossabotagem inexplicável, bem na hora em que a vida ia melhorar. A sombra é tudo o que você é e não teve permissão para ser. E ela cobra juros sobre cada ano em que foi ignorada. Talvez você pense que tirar a máscara seria libertador e que basta decidir ser autêntico. Mas é preciso honestidade aqui, porque a máscara tem um preço dos dois lados. Vivê-la custa a sua alma, mas abandoná-la de uma vez custa o seu lugar no mundo. A persona existe porque ela funciona. Ela te deu pertencimento, aprovação, segurança. Tirar a máscara de supetão no meio da praça raramente é coragem. Em geral, é ingenuidade e costuma terminar em isolamento. Não se trata de queimar o personagem num ato de rebeldia. Sêneca, o filósofo estoico, escreveu que devemos viver em harmonia com os outros homens, mas sem trair a nós mesmos. Essa é a linha fina. O objetivo não é destruir a máscara, é deixar de ser escravo dela, é recuperar o poder de escolher quando ela serve e quando ela sufoca. Uma máscara que você comanda é uma ferramenta. Uma máscara que comanda você é uma jaula. A diferença entre as duas é a única liberdade que importa. E o caminho de volta tem um nome. Jung o chamava de individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é, reunindo as partes que foram separadas. Não é um evento, é uma travessia. E ela começa com um ato simples e brutal: parar de mentir para si mesmo sobre o que você sente. Quando a raiva vier, em vez de engoli-la para manter o personagem, repare nela. Pergunte o que ela está defendendo. Quando o desejo surgir, não o empurre de volta para o porão por medo de parecer demais. Olhe para ele de frente. Cada vez que você reconhece uma parte de si que a máscara proibia, você tira um pedaço da sombra do escuro e o devolve para a luz. E o que está na luz não te controla mais. Individuação não é virar uma pessoa sem máscara. É virar uma pessoa que sabe exatamente qual máscara está usando, por quê, e que pode tirá-la quando quiser, porque não confunde mais o personagem com a alma. Existe um lugar onde o preço da máscara se torna insuportável, e esse lugar é o amor. Pense bem.
Se você foi amado a vida inteira por causa do personagem, pela versão agradável, prestativa, sempre disponível, então uma parte de você sabe de um segredo amargo. Ninguém ama você de verdade, porque ninguém conhece você de verdade. Conhecem a máscara. E é por isso que tanta gente se sente sozinha, mesmo cercada de afeto, mesmo dentro de relações longas. O carinho chega até a fronteira do personagem e para ali. Quanto mais perfeita a máscara que você ofereceu, mais o amor do outro confirma a sua solidão, porque cada elogio é dirigido a quem você finge ser. Jung dizia que onde reina o amor, não há vontade de poder, e onde o poder predomina, falta o amor. A máscara é, no fundo, uma estratégia de controle. Eu mostro só o que garante a sua aprovação. Mas controle e intimidade não cabem no mesmo cômodo. A intimidade verdadeira exige o ato mais aterrorizante que existe, que é deixar o outro ver o rosto por baixo, com todas as rachaduras, e correr o risco de ainda assim não ser rejeitado. É arriscado, mas é o único caminho, porque ser amado pela máscara é a forma mais elegante de continuar sozinho. E se em toda época foi difícil tirar a máscara, o nosso tempo construiu uma máquina inteira para mantê-la grudada. As redes sociais não são apenas um espelho da persona. São uma academia de musculação da máscara. Cada foto escolhida entre 50, cada legenda calculada, cada recorte da vida em que tudo parece perfeito, é a persona sendo treinada para ficar cada vez mais distante do rosto. E o pior é que agora a aprovação virou número. Curtidas, seguidores, visualizações. O afeto que a criança buscava nos olhos dos pais virou uma métrica fria que pode ser medida na tela. E uma máscara que recebe 1000 aplausos por dia não tem nenhum incentivo para cair. A sociedade de consumo entendeu isso melhor do que ninguém. Ela percebeu que uma pessoa insegura sobre quem é se torna o cliente perfeito, porque vai comprar a identidade que não consegue construir por dentro. Você não compra o tênis, a roupa, o carro. Você compra um pedaço de personagem. Compra a aparência da pessoa que você teme não ser. E assim a máquina gira. O vazio gera o consumo. O consumo reforça a máscara aprofunda o vazio. Você trabalha o mês inteiro para comprar adereços para um personagem que nem é você. E acorda um dia cercado de coisas, performando uma vida invejável, sem fazer ideia de quem está por trás de tudo aquilo. Mas a máscara pode ser desmontada, e isso se faz com perguntas, não com pressa. Jung não oferecia atalhos, oferecia trabalho interior. Então comece por aqui, com 3 perguntas que você pode levar para esta semana. A primeira: o que mais me irrita nos outros? Porque aquilo que você condena com mais força costuma ser exatamente o que você reprimiu em si mesmo. A pessoa que despreza o ambicioso muitas vezes enterrou a própria ambição. Quem se irrita com o vaidoso talvez nunca tenha se permitido brilhar. Seus julgamentos são um mapa da sua sombra. A segunda pergunta: em quais momentos eu me sinto exausto de ser quem preciso ser? Repare nas situações, nas pessoas, nos ambientes em que a máscara pesa mais. É ali que mora a maior distância entre o seu rosto e o seu personagem. E a terceira, a mais difícil. O que eu faria se a aprovação não fosse possível? Se ninguém pudesse elogiar nem condenar? O que você escolheria? A resposta a essa pergunta é a coisa mais próxima da sua vontade verdadeira que existe. Não responda rápido. Carregue essas perguntas como quem carrega uma vela por um corredor escuro. A luz é fraca, mas é suficiente para dar o próximo passo. Marco Aurélio governou o maior império do mundo, cercado de bajulação, intriga e teatro político. Ninguém teria mais motivos para se perder atrás de uma máscara do que um imperador. E ainda assim, nas anotações que ele escrevia só para si mesmo, sem plateia, sem persona, ele repetia uma ordem:
Não desperdice o tempo que resta discutindo o que é um homem bom. Seja um. A sabedoria estoica e a psicologia de Jung se encontram exatamente neste ponto. O que importa não é a imagem que você projeta, é a substância que você constrói. Não parecer corajoso, mas ser. Não parecer íntegro, mas ser. Porque a máscara mais convincente do mundo continua vazia por dentro. E mais cedo ou mais tarde, no silêncio da noite, quando não há mais ninguém para enganar, é com o vazio que você fica a sós. Então volto à pergunta do começo, agora que descemos até o fundo. Se ninguém estivesse olhando, quem você seria? Talvez você não saiba responder ainda. E tudo bem. O simples fato de a pergunta incomodar já é o primeiro rachado na máscara, o primeiro raio de luz entrando no porão. Você não precisa arrancar o personagem hoje. Precisa apenas lembrar que ele é um personagem, que existe alguém por baixo e que esse alguém esperou a vida inteira para ser ouvido. Comece pequeno. Numa conversa, diga uma verdade que você normalmente esconderia. Numa escolha, escute o que você quer antes de calcular o que esperam. Cada gesto desses é a alma reaprendendo a usar a própria voz. Se este eco encontrou alguém aí dentro de você, por trás de tudo que você mostra ao mundo, deixe nos comentários uma única palavra: real. É assim que eu sei quem chegou até aqui inteiro. Inscreva-se no Ecos do Vazio e continue forjando a sua mente. E lembre-se, o mundo conhece a sua máscara, mas a paz só chega quando você reencontra o rosto.